Boa noite, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim. Beleza, então vamos lá. Talvez eu devesse até esperar um pouquinho mais para a gente começar, para ser honesta com quem sabe que vai começar às 8 horas, né? Mas enquanto isso, eu vou só contar para vocês como que eu comecei a pensar em fazer essas cartas sistêmicas, tá? Alguém aqui já ouviu falar de um jogo de cartas que chama Falas Sistêmicas, do Bert Hellinger? Ok. Então, essas falas sistêmicas do Bert Hellinger, há uns 2, 3 anos, começou a ser vendida de uma forma bem devagarzinho, tal, e tinham frases lá dele, eram frases aleatórias, não tinha uma sequência, não tinha um motivo, tal, e eu comprei para conhecer essas cartas. E aí eu pensei, Fernando, os alunos, eles vivem perguntando como é a mesma frase que o Fernando usa, como é a mesma frase que eu tenho que pôr aqui, como é a mesma frase que eu tenho que pôr ali, como que eu falo com a minha criança, como que eu falo com meu pai, como que eu falo com a minha mãe. E aí, teve uma época, uns 5 anos atrás, que de tantos alunos perguntarem, eu fiz uma lista de frases que o Fernando costuma utilizar na constelação sistêmica. Frases que foram se tornando chavão de Fernando Freitas, que às vezes diferia um pouco das frases do Bert Hellinger, certo? A base realmente da sistêmica do Bert Hellinger, tem muita frase que é Fernando Freitas, mas saiu de um raciocínio primeiro de Bert Hellinger, e tem outras frases que vieram realmente da cabeça do Fernando. E nessa época, o pessoal pegou essa lista, que fazia até parte de uma apostila, eu coloquei isso como apostila, vocês vão receber num dos módulos, nas apostilas, algumas frases dessa, que são as mais antigas, e aí quando eu vi essa caixa das frases sistêmicas, eu falei, por que não fazer, Fernando, umas frases do Fernando Freitas? E aí ele falou assim, não, Carla, nem começa, nem vem me dar mais trabalho, né? E eu falei, não, Fernando, é uma coisa tão simples, é só você me falar algumas frases sistêmicas que eu monto tudo, tal. E aí um dia ele se empolgou e ele pegou e escreveu. Eu pedi, tipo, 60 frases, ele me entregou 300 frases, entendeu? Uma coisa quase que assim, 3 vezes o que eu tinha pedido. Eu falei, Fernando, mas por que você fez tantas? Ele falou, eu fui escrevendo, agora você escolhe quais frases. Quando eu fui escolher as frases, eu não conseguia excluir nenhuma. Mas eu também não podia fazer um negócio que tinha 300 cartas, que ia virar um livro. Então, o que eu fiz? Várias falas sistêmicas das cartas do Fernando Freitas, eu coloquei 3 frases numa só. Então, às vezes, a carta ficou comprida, porque as 3 frases tinham a ver com o mesmo tema, então eu juntei para poder não perder nada, certo? Mesmo assim, o número de frases extrapolou em muito a primeira caixa que eu queria fazer. Era para ser só uma caixa. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer uma segunda caixa de frases mais avançadas. Por isso que aqui embaixo está escrito frases avançadas do Fernando Freitas. E assim, eu peguei todo aquele material, que eram as frases que ele colocou, para a gente utilizar nas cartas sistêmicas. E uma sacada do Fernando foi que as pessoas começaram a fazer constelação, movimento da alma e movimento do espírito, sem aquela sequência tradicional da constelação sistêmica estruturada, que é o que o Fernando sempre fez e valorizou, tá? O Fernando, apesar dele colocar a alma, dele trabalhar no campo, o espírito que está ali naquele campo morfogenético, ele acredita muito nessa coisa mais estruturada, porque a gente vem da medicina, e a medicina tem toda a gente chama de anamnese. Então, queixa principal e duração, e aí você vai desmembrando essa queixa principal e duração para você fazer a anamnese da consulta, tá? E chegar no final fazer um diagnóstico. Então, como eu e o Fernando, a gente vem dessa linha médica de como fazer uma consulta,
a gente preferiu manter o consciência sistêmica fiel às constelações estruturadas e não ao movimento do espírito e ao movimento da alma. Repito, lógico que na nossa constelação estruturada, a gente trabalha o movimento da alma e do espírito, mas a gente acaba dando uma constelação mais embasada, certo? O cliente que está sentado lá, ele sai mais satisfeito, ele sai com mais respostas para as inúmeras perguntas que ele tem. Com isso, o que o Fernando fez? Ele dividiu as cartas sistêmicas, eu e ele juntos, tá? Nessa ordem lógica de fazer uma consulta, certo? Então, nós ficamos com a primeira parte, que é, não vai dar para ver, a investigação diagnóstica, que é quando eu pergunto para a pessoa o que está acontecendo, o que te trouxe aqui, qual que é uma das portas que eu vou usar para chegar na raiz do problema, certo? Então, aí eu começo a investigação diagnóstica. Lembrando que eu não preciso, e vocês também não, ouvir todas as 5 queixas que a pessoa tem. Problema no relacionamento, problema com os filhos, problema com os pais, problema no trabalho, problema com a religião. Eu não preciso saber toda a história. Ela pode escolher qual dessas portas eu vou usar para chegar neste lugar, certo? E aí você fala para ela, você escolhe que porta você quer entrar. E aí a gente começa com aquela investigação diagnóstica. A segunda parte do atendimento passa pela pesquisa dinâmica da sistêmica, tá? Então, uma pesquisa da dinâmica sistêmica que aquela pessoa tem. Onde está o emaranhado da sistêmica daquela pessoa? Qual é a dinâmica familiar que eu estou repetindo? Que eu estou sendo fiel à família de origem? Então, eu vou entender como funcionava a família daquela pessoa. Então, eu vou fazer essa segunda parte da consulta, que é uma pesquisa para descobrir de onde vem a raiz do problema. A terceira parte é identificar o problema sistêmico. É quando eu falo, já entendi, o problema está aqui. Quando eu entendi que o problema está aqui, o que eu vou fazer? Eu vou aprofundar e olhar de uma forma mais... A palavra é essa mesmo, mais profunda para aquele fato, para aquela situação, que no meu entender foi o que gerou todo o problema que ela está tendo hoje, certo? Então, eu tenho as cartas dessa fase também, que é a fase da identificação do problema sistêmico. E a última parte dessa análise, dessa constelação, tanto com pessoas, que é o presencial, quanto com o presencial com bonecos, tanto quanto no online, todos eles têm essas 4 etapas. E aí a quarta etapa é a solução sistêmica, é colocar ordem na constelação da pessoa com as falas sistêmicas e trazer ela para a responsabilidade dela de fazer transformações internas para ter resultados diferentes na vida dela daquilo que ela vem tendo, certo? Então, aí vocês perguntam, então, Carla, na prática, como utilizar as cartas sistêmicas? A carta sistêmica vem com essa bula, tá? E essa bula explica de uma forma extremamente simples e didática como utilizar as cartas. Então, eu só posso utilizar as cartas do jeito que está na bula? Não! Há uma das partes da bula, que é a última parte, ela diz a seguinte frase: quarto, seja criativo, certo? O que é criativo? É o teu lado criança, é a tua sensibilidade criança que vai ouvir a criança do teu cliente. Para a tua criança, escuta a criança do cliente, conversa com o meu adulto terapeuta e me dá uma dica. Ó, eu como criança entendi que a dor da criança dele é essa. Então, eu, adulto, vou conversar com o adulto dele para dizer, a minha criança entendeu a dor da sua criança. Agora, você olha para a sua criança para resolver. Então, é o final da constelação, quando a gente compartilha com o cliente
responsabilidade que ele tem sobre fazer mudanças na vida dele. Deu para entender? Então, nessa fase da quarta dica de como utilizar as cartas sistêmicas, está aqui assim: seja criativo, desenvolva mecanismos para aproveitar ainda mais o conteúdo produzido, o conteúdo profundo dessas cartas com frases sistêmicas do Fernando Freitas, tá? Então, antes disso, o que ele fala? Você pode escolher de uma forma aleatória a retirada de lâminas durante a constelação da pessoa. Então, você pode tirar uma lâmina, ler e ter uma ideia nova para perguntar para o cliente, no caso de você estar meio sem o que perguntar. Sabe quando dá um branco e você fala, nossa, e agora? O que eu pergunto para a pessoa? Vai lá, pega a carta. Mas não pega a carta aleatória assim. Você deve deixar na sua mesa as 4 fases separadas. Cada uma delas tem cores diferentes. Então, você deixando todas elas juntas com os bolinhos das fases, quando você estiver na fase de perguntar, que é a pesquisa diagnóstica, você vai pegar cartas da pesquisa diagnóstica. Se você estiver pegando cartas dessa parte da investigação da dinâmica dessa família, você vai pegar uma carta do montinho da investigação da dinâmica dessa família. Então, são 4 etapas: primeira, segunda, terceira e quarta. E você vai pegando as cartas dessas etapas, certo? E aí, você pode, se tiver presencial, pedir para a pessoa puxar uma carta, tá? Mas quando fizer isso, é importante você pedir que ela sinta o campo morfogenético que se formou, para que ela não puxe da cabeça, para que ela puxe com a energia do coração, da emoção, certo? E o Fernando fala muito, emoção vem de emovere, ou seja, existe um movimento no campo que vai fazer com que a tua mão vá até a carta que você precisa pegar, tá? Isso é confiar no campo, na energia do campo. Então, você tem essa opção de falar para a pessoa pegar ou você mesmo puxar a carta e abrir. Você pode ler para ela, você pode dar para ela ler. Você pode fazer diferentes situações. E você vai analisar o tipo de pessoa que você está lidando. Se para aquela pessoa é melhor falar, feche os olhos e eu vou ler para você o que saiu na carta. É um tipo de pessoa. Tem gente que odeia fechar os olhos. Tem gente que é esquizoide, ele quer ver tudo o que está acontecendo, certo? Então, para essa pessoa, é melhor você dar a carta para ela ler e falar, leia você a carta em voz alta. Então, cada pessoa vocês vão ter que sentir. Por isso a importância de aprender os traços de caráter, para saber como lidar com cada traço de caráter, certo? E aí, outra forma de escolher é escolher uma lâmina para cada fase, orientando e dando ênfase naquela constelação. Ou seja, previamente ao seu atendimento, você vai pesquisar nas cartas sistêmicas 4 cartas, uma de cada fase, para dar um eixo na sua constelação, certo? Isso são formas que o Fernando encontrou para que vocês fossem se treinando para aprender a constelar, certo? A outra forma que ele coloca aqui, que é muito legal, não tem nada a ver com constelação. É quando vocês fazem um grupo de estudos entre vocês, e aí você fala, mas o que nós vamos estudar, hein? Ah, alguém preparou alguma matéria? Alguém sabe falar alguma coisa? Alguém quer trazer algum trabalho? E aí fica aquele grupo de estudo sem eixo. Todo grupo de estudo que não tem um eixo, uma linha, ele se perde com o tempo. Grupo de estudo, uma vez eu fiz um grupo de estudos, eu participei de um grupo de estudos quando eu estudava Lacan. Antes da sistêmica, eu passei pela psicanálise de Lacan, tá? Lacan é assim, ou você enlouquece ou você cai fora. Só tem essas 2 opções, tá? Então, nós fizemos um grupo de estudo para estudar o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Ou seja, a minha pegada de estudar o universo do feminino, é muito antiga.
Então, o que era o grupo de estudo? Cada encontro, a gente lia uma parte do livro e discutia aquela parte do livro. Então, o grupo de estudo teve começo, meio e fim. E tinha um objetivo, tinha um caminho que a gente sabia que ia prosseguir por ele, certo? Então, quando você faz um grupo de estudos baseados em fazer um estudo de todas as cartas sistêmicas do Fernando Freitas, você pode, a cada encontro, analisar uma carta de cada etapa. E aí vocês podem trocar opiniões. Então, é o que ele fala aqui. Estudo programado, utilizando o conteúdo das cartas para reflexão e busca de um conhecimento específico. O estudo de cada uma delas vai trazer agilidade mental para vocês sacarem como ver no cliente o que está escrito na carta. Quanto mais vocês estudarem o que está aqui, mais vocês ampliam a consciência e mais fácil é para você navegar nas constelações quando você estiver atendendo alguém. Ou mesmo para você navegar nas constelações para a sua vida pessoal. Entendeu? Você fica mais rápida de entender as dinâmicas que começam a acontecer, certo? E quando, Carla, utilizar as cartas avançadas, tá? Então, vamos lá. Muita gente faz uma única constelação, certo? E nessa única constelação, eu sugiro que você fique com as cartas simples, tá? Ninguém vai aprender a ser um cirurgião se não tiver feito medicina. Então, a pessoa que vem para uma única constelação sistêmica, ou o que eu chamo de intervenção sistêmica, utilize o básico do básico. Tem um recado, uma coisa que o Fernando fala que é muito real. Menos é mais. Quando você começa a inventar coisa demais, a pessoa começa a desconfiar que você está viajando na maionese, que você está misturando o problema seu com os problemas dela, que você está trazendo problemas de outras pessoas para analisar o problema que não é das outras pessoas, é dela. Então, ela começa a se sentir desconfortável. Então, menos é mais. Se você for fazer uma única intervenção, utilize as cartas simples. Agora, se essa pessoa quer fazer um tratamento de vir semanalmente para trabalhar uma questão ou mais de uma questão, ela está dizendo para você, eu quero aprofundar. Aí sim é hora de você utilizar as cartas sistêmicas mais aprofundadas. As pessoas que vão ver o que você vai falar nessa, se elas não passaram por essa, elas não estão preparadas para entender a complexidade das cartas sistêmicas mais avançadas, ok? Para quem não tem as cartas e para quem tem, leiam a bula com atenção. Ela vai orientar vocês bem, de uma forma didática, simples, para que vocês utilizem essa ferramenta a favor de melhorar os atendimentos de vocês, ok? Bom, gente, nós estamos aí e eu tenho quase certeza, a não ser que vire um caos de novo, que em setembro a gente começa. Dia 12 de setembro a gente volta para o presencial, certo? Vai ser muito gostoso, a vontade vai ser dar um abraço apertado em cada uma, mas nós vamos ter que dar batidinha de cotovelo mesmo. Todo mundo precisa estar com a máscara, nós vamos fazer com distanciamento entre um e outro, nós vamos, na medida do possível, deixar as janelas abertas, sem utilizar 100% do tempo o ar-condicionado. A gente não tem importância que gasta mais energia, a gente deixa o ar ligado, as portas abertas, para a gente poder não deixar circular muita coisa. A ideia é que nós vamos mandar todo um protocolo para vocês, porque existe um protocolo feito por lei aqui em Ribeirão Preto, para que todo mundo siga essas regras, certo? E aí eu peço que quem tiver com qualquer sintoma de resfriado, né, que não se exponha, que não traga, não venha para cá para expor os colegas, porque o vírus que está circulando hoje é o coronavírus, então é difícil a gente achar que eu estou com outro resfriado. A maior chance é de ser o vírus que está circulando, certo? Mas se Deus quiser, nossa turma toda vai estar livre de tudo isso, certo? Então, eu quero que vocês agora
aproveitem esse espaço para tirar dúvidas do que vocês estudaram nesse período que nós ficamos aí quase 6 meses sem aula, para que vocês estejam prontos para o segundo módulo que vem aí. Como vocês tiveram o módulo do Consciência Sistêmica online para estudar, e o 3 também, né, o 1, o 2 e o 3, vocês têm que chegar aqui, ó, tinindo. Vocês estão, ó, anos-luz do que as outras turmas que chegava para o módulo 2 sem saber nada, tá? Ainda aquecendo os motores. Lógico que não é todo mundo que está envolvido aqui nos nossos encontros Zoom. Não é todo mundo que está assistindo às aulas online. Tem gente que prefere não fazer isso. Espera, quando o curso voltar, eu faço. Sem problema, não estou julgando, tá? Então, eu vou abrir para vocês. Quem tem alguma questão do que vem estudando para perguntar. Rosana, a primeira. Pode perguntar, Rosana. Boa noite. Tudo bom? Todo mundo, boa noite. Doutora, eu estou lendo esse livro, comecei a ler ele a semana passada, Mulheres que Dançam com Lobos. Correm com os lobos. Corre com lobos, isso. É muito bom. Num dos módulos do curso, que a gente faz bem no meio, mais ou menos, que a gente faz aquele exercício de coach. Quantos por cento você é bom nisso, quanto tal? Estava com uma paciente e me deu um tique de fazer esse exercício na hora. Peguei uma folha de papel e, conforme fui conversando com ela, comecei a fazer a pizza, né? Quantos por cento disso? Do que ela foi falando, beleza. E coloquei muitas coisas ocultas. Eu escrevi atrás, naquele pedaço, o que significava aquilo e deixei cheio de lápis de cor para ela ir colorindo conforme a gente foi conversando. E eu achei que foi muito bom essa dinâmica com a paciente, porque na hora que eu comecei a constelar ela, começou a se fazer tudo muito sentido. Beleza, fiz numa, achei legal, eu falei, vou, dependendo como for o começo da conversa com o paciente, eu vou começar a fazer isso. E em 2 pacientes, inclusive homens, que aconteceu isso, teve uma dinâmica nos 2, que ele começou a colocar, eu coloquei futuro e passado, sem que ele soubesse o que significava o futuro e esqueci o nome da palavra. Escondido, morte, né? Oculto. Morte, futuro ou passado. Isso. Aí eu não falei para eles o que significava aquilo. E eles foram mudando as peças e tal. Aí, a hora que eu fui ver o desenho e a constelação, futuro e passado estavam o mesmo tanto de porcentagem, e futuro e passado do lado, exatamente do jeito que estava no desenho, estava no campo. E eu achei, que fez muito sentido. E eu comecei a fazer isso porque, assim, na minha cabeça, eu ia trabalhar com muitos adictos na parte de usuários de dependência química, que era o meu foco. Só que tá vindo muito família. Mãe que traz filho, que traz o esposo, e está vindo muito isso. E muita criança, coisa que eu não pensei que eu ia trabalhar com criança. Falei, gente, como que eu vou começar a constelar muita criança e de família? Eu falei, eu vou brincar, né? E aí começou a fazer muito sentido as cores, os desenhos das crianças e depois na constelação. Eu queria saber se faz sentido tudo isso. Tô certa ir nessa linha? Porque eu vejo muito vocês falando, olha, use a criatividade, vê né? Então, assim, eu tô indo daquilo que eu vou sentindo. Às vezes eu tenho um monte de pedra na minha mesa, eu pego as pedras para não ser dos bonequinhos da constelação, eu vou inventando várias coisas, várias dinâmicas, e tudo coincide. Acaba dando muito certo. Aí eu falei, gente, será que posso continuar fazendo isso? Pode e deve, Rosana, tá? E não é coincidência
que as coisas dão certo, entendeu? É porque existe um campo e o campo conversa. Se o cliente está envolvido e acredita no trabalho, o terapeuta está conduzindo bem o veículo, certo? O campo, ele soma. O que ele sente, o que ele pensa, o que ele põe, o que aparece na constelação, as coisas estão conversando, não é coincidência, entendeu? Sim. Não é que as coisas deu certo. Nossa, impressionante como deu certo. Lógico que deu certo. Vocês precisam acreditar na energia do campo, entendeu? Como a gente acredita que se eu telefonar para minha irmã lá em Roma, eu consigo falar com ela, ver a imagem dela sem estar vendo nenhum fio ligado. Eu não domino a tecnologia de como funciona essa coisa lá com o satélite, etc. Mas eu utilizo e funciona. Tá? Então, o que o curso do Consciência dá para vocês? Um número enorme, uma imensidão de ferramentas e de vários trabalhos e técnicas, mandala, pinta o corpo, de onde vem a energia, né? Essa que ela falou do coaching, da pizza. São tantas ferramentas que vocês vão ter, que além de utilizar as que a gente ensina, que são inúmeras, vocês vão poder misturar uma com a outra, vocês vão poder utilizar a criatividade de vocês para fazer isso. E se você souber ler o que está escrito, aí, bem, pode pôr de ponta cabeça, de frente para trás, de trás para frente, que você vai ler. Quem sabe ler um livro de uma determinada língua, lê de qualquer jeito. Não interessa como que a coisa aparece, você vai conseguir fazer a leitura, certo? Agora, vamos lá. Você falou que você começou com drogadicção e está vindo para você família. Qual que é a raiz do problema da drogadicção? A família. A família. Mãe. Não é a sociedade que é responsável pela pessoa usar droga. São os problemas que aconteceram na família que fazem com que aquele indivíduo seja o para-raio, o portador dos problemas. Eu carrego o problema da família para que todo mundo fique livre e eu acabo sendo o drogadicto. E aí tem a dependência e codependência. Então, você não deixou de trabalhar com o teu foco. Apenas que o campo se abriu mais. Porque não adianta trabalhar só com o drogado, se você não trabalhar com o sistema dele. Tá bom? E outra coisa também é o menos, né? É mais. Eu cheguei já a fazer constelação só com a paciente, pai, mãe e o marido. Não precisei colocar mais nada dentro do campo, porque foi tão nítido. E aí eu me pego assim, porque às vezes eu acho que eu sou muito prática, doutora. Eu não sei ficar falando assim, olha, porque às vezes eu escuto as terapeutas falando, porque uma constelação é muito emocionante. Alguns pacientes meus são muito emocionantes, realmente, a pessoa chora, normalmente choram, né, tal. Mas eu não consigo ser doce. Eu não consigo. Eu sou muito prática. Eu falei, gente, será que eu estou errada? Deixa eu falar uma coisa. Eu sou cirurgiã, porque eu sou ginecologista obstetra. Então, eu vou perguntar para vocês. Se eu for cortar a barriga de vocês para fazer uma cesárea, você prefere que eu faça uma linha reta ou você prefere que eu faça uma linha cheia de curvas? Reta. Reta. A mesma coisa, intervenção sistêmica é uma cirurgia emocional. Para de ficar dando volta, vai direto ao ponto. Ai, obrigada. Na constelação presencial, eu falo muito isso. Em vez da pessoa perguntar, como é a tua relação com teu pai? A pessoa começa assim, então, sabe aquele homem que um dia transou com a tua mãe e eventualmente você nasceu, então ele passou a ser o seu pai? A gente para, qual é a dificuldade de falar qual é a tua relação com o teu pai? Ponto. Quando você rebusca demais, você perde a energia do campo, entendeu? As pessoas param de prestar atenção, o cliente se perde em tanta conversa, certo? Então, você está certa. Quem mais? Eu estou vendo um monte de gente levantando o dedo para perguntar. Vamos lá. É a Maria Cláudia que está na vez. Então, a Cláudia, depois o Pedro Henrique. Vamos lá, Cláudia. Maria Cláudia. Boa noite, doutora.
Na verdade, o meu é uma dúvida de atendimento, Eu né? vou fazer uma intervenção, para todos vocês. Maria Cláudia, você costuma mentir? Mentir? Bom, depois desse curso, a gente percebe que mentiu várias vezes, né? No teu dia a dia, você costuma mentir? Minto para mim, muitas vezes, sim. Porque olha que engraçado, prestem atenção. Ela começou a pergunta dela dizendo, na verdade, para que ela É, precisa avisar que é na verdade? Se ela estiver sempre falando a verdade, é na verdade. Então, quando a pessoa é. começa a falar na verdade, cuidado, tá? Ela vai mentir para você. É porque você tinha falado de fazer as perguntas em relação aos módulos, né? E a minha pergunta não vai ter a ver com isso, vai ter a ver com o caso que eu Não atendi. tem problema, pode perguntar. É, é. Então, eu atendi uma menina, né? E ela Qual a colocou para idade mim da na menina? 20, não é uma menina, é uma mulher, né? 25 Ah, anos. bom, É, 25 anos. uma Ela mulher. tem, bom, enfim, a constelação era um problema dela de relacionamento e tal, e ela colocou um irmão. O irmão dela, ela colocou na posição saindo do campo. Eu conheço o irmão dela, já atendi ele também. A gente sabe que ele não tá bem. E eu perguntei para ela sobre casos de aborto na família, tal. Ela não soube dizer, só que ela falou que a mãe dela teve um sangramento muito grande na gestação desse irmão. E daí a minha pergunta né? Porque eu questionei ela se fazia sentido a gente colocar um aborto ali. E eu coloquei, na verdade, oculto, sem ela saber, e ela colocou ele identificado com o irmão, né? Sim. Bem atrás dele, assim, saindo também do sistema. A minha pergunta quando existe essa dúvida e não é a mãe que está ali, né? Se a gente pode, eu, na verdade, incluí esse aborto, fiz as frases sistêmicas tendo esse aborto. E a gente pode fazer isso sem ter essa certeza? Eu fiquei meio que em dúvida. E daí aquela questão que você falou já em uma aula da gente simbolizar, daí eu ensino as pessoas que vão até mim com o aborto comprar um anjinho, colocar ali e fazer a inclusão. E aí eu posso fazer isso mesmo sem saber se isso é real, nem a mãe sabe? Ó, você pode, contanto que você não induza a pessoa a acreditar na tua história, porque aí você está inventando e implantando na cabeça dela uma coisa que não existiu. Então você joga para ela a responsabilidade. Você pergunta: para você faz algum sentido? Entendeu? Se a Perguntei. Ela pessoa disse que falar assim, sim. faz. Quando você pôs o aborto, eu senti alguma coisa. Tem gente que olha e fala assim, faz até uma cara. Não fez sentido nenhum para mim. Quando faz essa cara é porque não fez sentido. Então, pronto, você tira. Não tem problema. Se a mulher teve um sangramento durante a gravidez dele, pode ser que era gemelar e que um dos embriões foi Foi absorvido ou embora, foi né? colocado para fora. E o outro Eu embrião pensei nisso. ficou. Tá? Aí é gemelar bivitelínico, não é gemelar idêntico. Quando é gemelar idêntico, se um morreu, o outro vai embora junto. Mas quando é gemelar bivitelínico, um pode abortar e o outro ficar. Então pode ter sido. Tá? Então façam testes e pergunta para o cliente: para você fez algum sentido? Eu não sei se a minha mãe fez aborto. O que você sente? Eu sinto que parece que tem, sim, parece que ela fez aborto. Outra situação, para finalizar a pergunta da Cláudia, é assim: ajuda a pessoa a fazer um raciocínio lógico, certo? Então, por exemplo, minha mãe engravidou de mim. Quando ela contou para o meu pai, eles não estavam casados. E ele não acreditou que o filho era filho dele. E aí ele não quis assumir a gravidez. Só depois que eu nasci, é que eu nasci a cara do meu pai e aí ele me registrou. Certo? O que você vai fazer? Você vai raciocinar junto com ela. Como que você imagina que a tua mãe estava quando ela soube que estava grávida de você, conta para o teu pai e ele fala, será que é meu filho? Ela se sente confortável ou desconfortável de estar grávida de você? Porque às vezes é lógico, é um raciocínio lógico. Mas às vezes a pessoa não parou para pensar nisso.
e ela acredita piamente que a mãe adorou ter ficado grávida dela e que o pai e a mãe amam ela de paixão. Se a história é essa, ajuda ela a entender e a sentir, sem drama, certo? Que a mãe, quando estava grávida dela, sentiu um desconforto. E depois o pai acabou acatando ela como esposa, casou com ela e deu tudo certo, que bom. Mas houve um temperinho, quando a mãe estava grávida dela, de um desconforto. Então, você ajuda ela a raciocinar, mas não inventando fatos, utilizando os fatos que ela te contou, certo? Sim. Então, Tá, vamos joia. lá. Pedro Obrigada. Henrique. Ô, Carla, eu tô com uma dúvida em relação à solução da consciência sistêmica. Eu vou tentar formular bem aqui, que eu estou pensando aqui, mas eu queria entender como eu li o livro do Bert Hellinger sobre a Ordens do Amor. Ordens do Amor. E o método do Fernando em relação à solução é diferente do Bert Hellinger, pelo que eu entendi aqui, porque praticamente, para não dizer a totalidade das constelações que o Bert, que é descrito no livro aqui do Ordens do Amor, é difícil a gente ver aquela relação a família atual, meus pais atrás, os parentes atrás, os filhos, se forem crianças olhando para mim, ou se já tiverem determinada idade, adolescente, estiverem olhando para frente, né? E o Bert aqui, ele não usa os elementos, né? Como a vida, a morte. Então, eu só gostaria de entender essa parte mais teórica de como que foi surgindo, porque eu acredito que a gente deve sempre ir pegando a nossa base, né? Imagino que o Fernando deve ter usado o BET como base e a gente vai incrementando, né, as coisas para a solução. Porque, inclusive, eu até acredito que a solução que o Fernando usa é até mais completa e mais fácil, entre aspas, né, de entender e de ser explicada para um cliente. Então, eu gostaria de entender de onde que veio, eu não sei se você consegue me responder isso, mas de onde que veio essas ideias do Fernando de encaixar os elementos como a ordem que ele encaixou, vem primeiro a família de origem, então a família atual deve o pai e a mãe estar um do lado do outro, isso é meu entendimento, né, do que foi passado no curso, né, e em seguida os filhos, se for criança olhando para eles, se não para o futuro. Gostaria de entender um pouco mais sobre essa questão da solução da consciência sistêmica. Ok. Bom, a base que o Fernando criou foi baseado no Bert Hellinger, que lá atrás trabalhava de uma forma estruturada sistêmica, mas também não punha os elementos subjetivos, ele punha só as pessoas, ele trabalhava só com a relação entre as pessoas, ele não punha abuso, ele não punha morte, ele não punha assassinato, ele não punha a vida, ele não punha a morte, né? Então, esses elementos foram surgindo não só através do Fernando, mas o pessoal lá atrás que trabalhava com o Bert Hellinger, eles também começaram a colocar esses elementos nas constelações. O que o Fernando fez foi olhar para o saudável da natureza. E baseado no que é saudável para a natureza, o Fernando encaixou as famílias caóticas nas suas mais diferentes dinâmicas familiares, certo? Para o que seria o saudável da natureza. Então, na natureza, os animais mais velhos ficam no passado, muitas vezes até vão sozinhos para a morte. Os animais mais jovens, eles vão para a vida e dão as costas para os mais velhos. Você não vê nenhum leão voltando para visitar a mamãe e o papai leão, certo? Eles vão embora e eles não voltam. Então, sistemicamente, o saudável da natureza, inclusive no reino animal, é essa ordem do passado, os pais dão para os filhos recebem, viram de costa para os pais, de frente para os seus próprios filhos, se vinculam com uma pessoa, olham juntos para a vida, têm filhos, os filhos vão para a vida, viram de costa para os pais, encontram uma pessoa, olham para a vida para ter filhos. Então, a ordem natural é essa. E o que o Fernando viu? Que toda vez que alguém faz o fluxo contrário do amor da família, tá? Para de olhar para o futuro, entrega para o filho metade da sua energia e a outra metade devolve para os pais, que isso começa a gerar doenças.
Então, o que o Fernando fez? Baseado na natureza, tá? Ele trouxe o mais próximo possível da natureza. Então, eu vou dar um exemplo, Pedro Henrique. Existe uma outra linha de consteladores sistêmicos que também vem da raiz do Bert Hellinger, mas assim como o Fernando criou uma nova abordagem, que é o pessoal do Imensa Vida, tá? No pessoal do Imensa Vida, eles não têm a linha das gerações. Eles colocam você, seus filhos, seus pais, os pais dos pais, os avós, eles colocam todo mundo na mesma linha de geração. O Fernando, quando vê isso, ele fala, mas não faz sentido, porque se todo mundo estiver na mesma linha das gerações, ninguém olha para ninguém. Os pais não olham para os filhos não olham para os netos não olham para os bisnetos. Então, quando a gente respeita a linha das gerações, fica mais próximo do que é a natureza e do que é o saudável. Os pais se preocupam com os filhos não têm que se preocupar com os pais. Os pais olham as necessidades dos filhos. Os filhos recebem, viram de costa para olhar as necessidades dele na vida e dos seus próprios filhos. Ai, Carla, mas você está dizendo que então a gente não pode olhar para os pais e ajudar os pais? Como adultos, a gente pode olhar para pais adultos e ver se eles precisam de alguma ajudazinha. Mas não tirar a energia de vida que eu teria que dar para os meus filhos e para mim mesma, para a vida, e devolver para os meus pais, abrir mão de uma viagem para a Europa para ficar com a minha mamãe doente. Mas jamais, porque isso não é saudável no sistema. Então, é daí que o Fernando tirou. Ele olhou o que a natureza mostra para a gente, e os animais nem são inteligentes, mas eles seguem a lei da natureza. E você já viu algum leão com problema de depressão? A girafa sentindo péssima porque ela é muito alta. A autoestima dela está baixa porque ela cresceu, o pescoço cresceu demais? Não. A natureza é mais simples, o ser humano complica demais. Então, foi baseado no que é o normal da natureza que o Fernando encaixou o que seria o saudável. E aí ele começou a trabalhar muito com esses elementos subjetivos. Os 7 elementos subjetivos mais comuns que o Fernando trabalha, e eu também, é vida, morte, tá? Projetos de vida pessoal, projetos de vida em comum, projetos do casal, sexualidade feminina e sexualidade masculina, certo? Doença, abuso, você pode pôr doença, você pode pôr abuso, e vários outros aí. Okay? Entendi, cara. Obrigado, viu? Que eu realmente, lendo o livro, eu comecei a ficar um pouco em dúvida, mas com certeza faz mais sentido. Eu até prefiro isso, né? Do jeito que foi colocado. Henrique, e você sabe que o Bert Hellinger parou de trabalhar desse jeito que ele escrevia os livros? Com o decorrer da vida dele, ele foi abandonando toda essa teoria, entendeu? Ele simplesmente achou que isso aí já não fazia mais sentido. Foi quando ele começou a trabalhar só com o movimento do espírito e o movimento da alma. Por que que dava certo para ele? E às vezes não dá certo para o nosso cliente. Porque o Bert Hellinger, num determinado momento da vida, ele passou a atender exclusivamente consteladores. Eu fui uma vez para Brasília, num congresso que teve de constelação com Bert Hellinger, que não tinha uma única pessoa na plateia de 500 pessoas assistindo ele, e assistindo constelação e sendo constelado, que não fosse constelador. Então, como ele começou a trabalhar com um nicho de pessoas que já estavam com um nível de entendimento de constelação, ele podia falar, sua alma já viu. Entendeu? Porque as pessoas, quando viam a posicionamento, já sacavam o que era. Viviane, pode perguntar. Boa noite. Boa noite, doutora Carla. Eu também estou com a cliente e fiz uma constelação com ela, e era para constelar o relacionamento novo dela. Então, uma mulher que ainda mora com os pais, 30 anos, ficou noiva por 7 anos. Não, que idade ela tem, a mulher? 30 anos. 30 anos. Achou uma disfunção. Uma mulher de 30 anos que ainda mora com os pais, ela é uma filha. Sim. E na constelação, ela colocou
a linha reta assim, ela, o pai, a mãe, e ela tem uma filha também. Colocou tudo igual. E colocou um novo relacionamento atrás. E a gente foi trabalhar isso aí. Então, ela mostrou que ela tá igual ali com o pai do lado, né? Então, ela já tem um par. E esse relacionamento já entrou para dar errado, porque tá atrás. E a relação com a filha é uma relação de igualdade. Ela não olha para a filha. Exato. E só que fizemos a constelação e começou o acompanhamento. No final desse acompanhamento, ela pegou e revelou uma coisa. Ela falou que seria necessário que eu, por acaso, né, que não é acaso, eu falei sobre aborto, mas ela não colocou nada lá do aborto no campo. E ela falou assim: eu fiz um aborto antes da minha filha, mas não foi escondido. Foi meus pais sabendo e até a sociedade. Quem me perguntava, eu confirmava. Me arrependi de ter confirmado. Mas fiz. É necessário eu contar para minha filha? Tem 11 anos a filha dela. Aí eu peguei e, baseado numa live que eu ouvi da senhora, eu falei assim: olha, é necessário contar, mas não com dramatização, sem muitos detalhes, conta o fato que ela não é a primeira filha, ela é a segunda filha. E qual que é a dúvida? Como que, sei lá, não apareceu no campo? É porque foi importante, não foi importante? Pelo fato dela ter os pais sabendo, ela falou até para quem perguntava, fez alguma diferença isso? Bom, eu não entendi direito a tua pergunta. O que que você está perguntando especificamente? Porque você falou que no final da constelação ela falou que tinha feito um aborto. Por Não, que ela no falou final, isso? no final, ela fez a constelação, não colocou nada de aborto. Sim. No final do processo, ela fez 10 sessões comigo. Ela fez uma constelação e fez o acompanhamento. Entendeu? Aí ela revelou lá no final que ela fez um aborto. Entende? Então, como é que está a vida dessa pessoa? Se ela está presa na família da mãe ainda, ela está morando com a mãe ainda. Com a mãe e com o pai. Certo. E ela não sai da casa do pai, porque o pai, muito grudado, tá já se programando para sair. Quem? Ela está identificada com esse aborto que ela fez. Como ela não incluiu este aborto, para honrar o aborto que ela fez, ela fica abortando a própria vida. Uma pessoa que não saiu de casa e não foi para a vida dela, ela está abortando a vida dela como uma mulher adulta. E ela vai ficar eternamente como filha dos pais. É uma questão de você ver a sacada, ver o que significa isso. Quando você falou que ela com 30 anos ainda mora com os pais, eu falei, aí tem coisa. Por que ela ainda mora com os pais? Aí tem coisa. Uma das coisas pode ser isso. Ao abortar um filho, tá? Eu não me sinto merecedora de ir para a vida. Eu vou ficar abortando por fidelidade ao filho que eu tirei, eu vou ficar abortando a minha própria vida. A pergunta em si é o que aconteceu que não foi mostrado na constelação esse aborto? Então, não é que não foi mostrado. Você precisa ter um feeling, certo? Por exemplo, se eu escuto que a mulher está morando ainda em casa, na casa dos pais, tá? Por que ela está ainda presa na casa dos pais? Ali já tem uma dica de que tem história do aborto. O aborto apareceu. É que você não soube entender que aquilo podia ser um aborto. É verdade. Tá? Com o tempo, você vai começar a ficar mais esperta que toda vez que uma mulher não foi para a vida e ela tem uma filha, não tem? Tem. Então, ela está dando para a mãe essa filha que ela tirou. É como se... 2 anos depois desse aborto, ela engravidou. Sim. Mãe solteira. Sim. Tá? Mas ela tem um primeiro filho que ficou perdido aí. Então, ela pega e tem a segunda filha e traz para a mãe, porque ela, junto com o consenso da mãe, eles tiraram o primeiro filho. Então, existe nesse sistema alguma coisa enroscada que tem a ver com essa vida que eles tiraram. Por isso, ela não pode ir para a vida. Ela foi lá fora, arrumou mais uma vida para substituir a que ela tirou. Então, ela traz a filha dela de volta para a casa dos pais. Entendeu? Ou seja, e a filha atual tinha já o aborto. É você que ainda que não soube ver que alguma coisa estava errada ali. Foi isso mesmo, doutora Carla.
sem prática. E essa filha dela de 11 anos tem muito medo. Lógico, medo do quê? Medo de ser ela vai morta trazer também. Afinal de contas, a irmã que veio antes, a mãe matou. Se a minha mãe é uma assassina que teve coragem de matar minha mãe, eu tenho medo de me matar também. Ai, mas ela não sabe, doutora Carla. Gente, nós não estamos falando da consciência. Nós estamos falando da sensação do campo. Um útero que já teve coragem de tirar uma criança, quando recebe outra, a criança fica com medo. E ela vai trazer essa filha de 11 anos para fazer uma constelação. Ótimo. Mas vai contar primeiro para a menina que houve um aborto e ela tem uma irmã mais velha. Então, Aí... não tem que contar que o aborto foi provocado, tá? Porque a criança não precisa saber disso. O medo de uma criança que vem por um útero, que sofreu um aborto, tem 2 aspectos. Um é medo de ser morta como a minha mãe já matou meu irmão. Mas uma criança de 11 anos não tem que saber isso. Ela não vai interpretar desse jeito. Então, você pode falar apenas isso. A sua mãe tinha medo de perder também você, porque ela já tinha perdido um. Então, essa sensação do medo permeia você, porque como antes de você já tinha tido um outro irmão que não pôde ficar, quando você vem nesse ambiente, nesse útero, a tua mãe tem medo que você também não fique. Pronto. É melhor eu fazer a constelação antes dela conversar, da mãe conversar com ela, então? Não, é melhor que ela saiba que antes dela teve uma outra irmã que o destino não permitiu que ficasse, pronto. Tá bom. Não tem que falar se foi provocado, se não foi provocado, não tem que falar nada. Só dizer, olha, você não é a minha primeira filha. Antes de você vir, mamãe engravidou, mas um bebê que não ficou. Pronto, só isso. Tá bom. O destino Obrigada, não doutora. permitiu que essa ficasse, mas o destino permitiu que você ficasse. E o teu destino é um, o destino desse bebê é outro. E esse bebê que é seu irmão vai ser como um anjo da guarda que vai ficar cuidando de você de longe. Para que ela não se identifique com o irmão abortado e que o irmão abortado passe a ter o aspecto de ser um anjo da guarda de cuidar dela. Tá bom? Ótimo. Muito obrigada. Vamos lá, Isabel. Agora acho que sou eu. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. A minha dúvida, doutora, eu tenho percebido, eu não sei se só eu ou se a grande maioria, né, dos alunos, é que basicamente assim, 100% dos meus atendimentos eu percebo que o problema, o enrosco é sempre na criança interna, né? Claro que em diferentes situações, fase oral, mas quando se coloca, o que eu percebo, quando coloca a criança interna, ela te conta exatamente o que aconteceu, exatamente onde é o problema. Faz sentido sempre o enrosco é na criança interna, que é aquela fase até os 5 anos, né? Ou os enroscos que contam realmente são nessa fase? Porque às vezes a pessoa, claro que o racional dela, já aconteceu em alguns casos, por exemplo, a cliente falou, não, meu problema foi com 9 anos, quando minha mãe me abandonou porque ela ficou doente, né? Mas não foi com 9 anos. Quando eu coloquei a criança interna, eu percebi que não foi. Então, racionalmente, para ela, foi com 9 anos. Só que o abandono foi anterior, né? Então, faz sentido isso? Ou eu estou viajando na maionese? Não, faz sentido. Isabel, Grodeck diz o seguinte, por trás de toda doença tem um trauma infantil não resolvido. Exatamente. Qual é a idade que a criança estaciona com o seu trauma e aí só o adulto cresce e a criança continua? 5 anos. De idade. Então, quando uma pessoa é abusada, tem um problema de abuso sexual que aconteceu comigo aos 10 anos de idade. Não foi aos 10. Isso aconteceu com você, foi abusada aos 10 anos porque houve uma falha do 0 aos 5. Do 0 aos 5 abriu algum espaço para que você fosse abusada aos 10. Então, essa pessoa que fala que o trauma é aos 9, o que aconteceu aos 9 já é consequência de algum trauma que aconteceu antes, tá? E principalmente durante a gestação. Nunca esqueçam de pesquisar a gestação, gente. Lembra dessa cena. A gestação é a mulher preparando a argila para aquilo que ela vai moldar, que vai ser um bebê.
e a gente tempera essa argila. Então, medo, ansiedade, eu estou sozinha, abandono, a pessoa duvidou de mim, meu marido morreu. Tudo isso são os temperos que coloca na argila. Então, vai estar com a pessoa o resto da vida dela. Aí vai ficar no tempero. E aí, quando ela tem 9 anos de idade, acontece algum trauma e pega naquele tempero. Aí ele se manifesta. Mas no começo, o trauma não aconteceu aos 9. A raiz está muito antes disso. Entendi. Tá? Obrigada, doutora. Criança interna não só é a causa dos problemas, como é por ela que passa a solução dos problemas. Tá? Então, agora tem a Rosana, a Maria Cláudia, mas antes delas duas tem eu. Por isso que eu abri a câmera, não tinha me inscrito. Então, não sei se vai dar tempo, mas vou falar. Agora eu juntei um pouco do que a Viviane falou, a história da Viviane, com o que a a Isabel agora falou, e aí já fiquei meio assim, né? Que a primeira coisa é quando a Viviane falou que uma mulher de 30 anos, né, tava em casa com os pais. Aí você falou, tem um enrosco, uma mulher de 30 anos tá em casa, e eu saí de casa com 31. Então, assim, eu falei, pô, eu sou a mais problemática aqui do grupo, né? E eu saí de casa com 31, quando eu casei. Né, quando eu casei com o Fábio. Então, isso é um ponto, né, que eu queria trazer aqui, o que pode ser, e eu sei que na história da minha mãe, direta, né, da minha mãe, não teve nenhum aborto, né, eu sou a primeira filha, né, mas no sábado retrasado, eu vim investigar aqui a história do meu parto, porque da última aula a gente tinha falado sobre isso, né, a última que eu participei, e aí eu tinha falado, fui saber como é que foi a história do meu parto. E aí eu sabia que minha bolsa tinha estourado, eu tinha falado isso até, a gente tinha falado sobre isso. Mas minha mãe disse que eu ia nascer de parto normal. Só que eu não estava na tal posição, né? Que tinha que estar na posição e tudo. E aí ela falou que a bolsa estourou e o médico já tinha falado, ó, se ela não virar até o dia 24, que foi o dia que eu nasci, a gente faz cesárea. Só que a bolsa estourou no dia 24, né? E aí minha mãe foi pro hospital, aquela coisa toda, só que quando chegou lá, o médico fez o toque e disse que eu tava ainda... Meu pai disse que o médico falou, sua filha mordeu meu dedo. Tipo assim, que eu tava de cara. Eu falei, mãe, eu não tava pronta pra sair. Eu não era pra eu sair naquela hora, eu ia virar, mãe. Você não tinha que... E eu tenho bruxismo, entendeu? Então assim, eu mordi o médico disse que eu mordi o dedo dele. Depois, quando criança, né, eu tive bruxismo, usei a placa, né? E agora, anos depois, quando ainda estava em casa, não tinha casado, minha mãe ficou doente, e aí era um estresse para a questão de... Ela estava doente com alguma situação que a gente não sabia o que era, então tinha que... Ela apagava, ela desmaiava, sabe? Assim, no trabalho, pegando ônibus. E aí depois a gente foi ver que era um quadro de arritmia, mais à frente e tudo, mas foi um estresse ligar para 1000, que é o plano da gente, fazer exame que... Tinha que fazer milhões de exames, e aí o bruxismo voltou, porque era na época que eu estava estudando para o concurso, né, que eu fiz. Então, a minha pergunta na verdade é um caso, né, não é uma pergunta, é um caso. Né, porque a minha relação com os meus pais em casa sempre foi muito assim, lógico que eu sempre tive embate com a minha mãe, eu sempre achei que isso era porque eu parecia muito com ela, né, a gente se parece muito. Né, mas sempre foi uma relação assim, de muito respeito, de muita, né, ela sempre falava, eu sou sua mãe, não sou sua amiga, quando eu queria levantar um pouquinho da uma de... Né, de dona da... Isso mais adolescente. Eu fui ficando em casa, né, nesse período todo que eu fiz mestrado, doutorado, então estudando e ficando em casa, essa coisa toda. E eu nunca percebi algo que pudesse, né, assim, agora que a gente está estudando, vendo isso, algo que pudesse caracterizar essa questão de eu ter ficado em casa por mais tempo. Até quando eu tive 20 e poucos, eu tinha uns 20 e poucos, eu cheguei a sair, morar um tempo com a minha irmã, a gente saiu para morar um tempo na casa de uma amiga que foi para fora, a gente aproveitou para morar na casa dela. E aí depois passou um tempo, a gente voltou para casa e tudo. Minha irmã só saiu quando ela casou, minha irmã é mais nova do que eu, né? E mais nova, um ano e 8 meses, quando ela casou, ela saiu de casa, e eu depois também, quando casei mais tarde, também saí de casa. Então, assim, queria entender um pouco o que pode estar... Eu vou ter que constelar, né, gente? Mas é só para ver se já claramente vocês já entendem, já vem uma coisa assim clara, né? Enfim. Então, bom, é isso. Vamos lá, então, Beatriz. O que significa é que você saiu de casa pós-madura.
Igual um bebê pode nascer prematuro, maduro ou pós-maturo. Tá? O ideal é ele nascer maduro. O que é uma pessoa nascer madura? Com 18 anos, ir embora para a própria vida. Você teria evoluído como uma mulher, encontrado um parceiro, encontrado seus objetivos de vida, casado, ter filho. Você já teria passado por todo um processo, certo? Quando você atrasa a saída de casa, você atrasa todo o teu processo de crescimento pessoal. E pior, uma pessoa que sai muito tardiamente, a raiz já aprofundou demais dentro de casa. Então, você tem mais dificuldade de virar as costas para a família de origem e se vincular, enraizar com a família atual. Tá? E eu sei que a tua característica é ser extremamente cuidadora da família de origem. Você tem uma raiz muito forte lá atrás. Por quê? Porque demorou para sair. Se você tivesse saído com 18, esse vínculo emocional com a família de origem não seria tão forte, certo? Qual é o problema de você ter um vínculo hoje muito forte com a família de origem? É que isso tira a força da raiz que você deveria ter com a família atual. Tanto que você ainda não tem filho. Você está com quantos anos? 35. 35. Como é que estão os projetos de ter filho com o Fábio? Então, o Regênesis Pré tá lá no carro para começar a tomar. Chegou hoje. Ok. Então você está no processo de começar a tentar, é isso? Isso. A gente Tá? definiu isso. Ok. Você está casada há quanto tempo? Fez 4. Ok, pouco tempo. Mas você retardou o processo de uma família começar. Na natureza, lógico que a sociedade nossa retardou isso por N motivos, tá? Muitas pessoas ficam em casa com a desculpa, que às vezes até é real, tá? De não ter condições financeiras de ir para um apartamento sozinha, certo? Eu prefiro juntar o dinheiro, etc. e tal. Eu digo que é desculpa porque é muito mais fácil você ganhar e juntar. O universo vai te ajudar muito mais se você tiver com 18, 20 anos morando sozinha, do que se você tiver com os seus pais. O universo vai te ajudar mais se você estiver precisando pagar suas contas, do que se você estiver no conforto da filha. Aproveitando a deixa da Viviane, aquele caso que eu coloquei, não sei se todo mundo viu no WhatsApp, daquele homem de 24 anos, que a mãe deles, eles são em 5 filhos, e a mãe sempre provocou os abortos. Sempre. E ele foi gerado fora da barriga da mãe. A mãe só soube que ela estava grávida, porque ela é baixinha, gordinha, faltando 15 dias para ele nascer. No entanto que ele... E aí, eu e a doutora acabamos conversando no particular, e quando ele foi falar, dentro de mim veio assim: filho, você já é um herói de ter nascido fora você já é um sobrevivente, você já tem... E aí, é o que a doutora falou, é o que eu entendi na hora, que aquele útero estava tão cansado de tanto aborto provocado pela mãe, que quando ele também percebeu, falou assim: não, é melhor eu ficar aqui, porque aqui eu sei que eu não vou morrer, eu quero nascer. E a mãe fala para ele, falou: se eu soubesse que eu estava grávida de você, eu tinha te tirado também, eu não teria ficado com você. E a irmã mais velha dele é que ajudou a mãe a fazer todos os abortos. E a vida da irmã é um caos, né? Eu falei, filho, sua irmã precisa constelar urgentemente, porque a mãe mandava ajudar, ela ia ajudar. A família desse rapaz é uma família totalmente desestruturada. Pai, ele tirou o pai do suicídio 3 vezes, ele. E de todos os irmãos, ele é o único filho bem-sucedido que ganha o dinheiro dele, que ajuda em casa. Ele fala: eu não tenho coragem de sair da casa da minha mãe, porque ela vai passar fome se eu sair. E assim, ele foi o mais rejeitado de todos os irmãos. Ele é aquele patinho feio que tudo que ele faz com excelência, faz com êxito. É assim, eu fiquei encantada em ver
E um homem lindo, lindo, lindo. Para ele contar, foi igual ele falou, olha, para mim estar te falando tudo isso, você deve ser bruxa. Porque eu nunca contei tudo isso para alguém. E aqui em meia hora você está tirando coisas que eu não queria falar nunca para ninguém. Porque ele achava um absurdo ele ter nascido fora do útero. Eu falei assim, graças a Deus que você nasceu fora desse útero. Ainda bem, olha aí. Então, quando eu percebo, às vezes, na reação do cliente, quando ele dá um espaço de pai e mãe ou entre os irmãos, tá bom. A primeira coisa que eu pergunto é, teve algum aborto na família? Você sabe se a sua mãe ou alguém da sua família... E quando eu percebo que a pessoa fica mais difícil dela falar, eu coloco e normalmente o oculto me mostra e aí eu pergunto novamente. E numa dessas situações, uma filha adotiva, a mãe, o pai, que era o pai adotivo, via a menina tomando banho, tudo. A menina morreu, eu estava constelando o irmão dela. Essa menina adotiva morreu, o irmão mais velho morreu, os pais morreram, tudo uma família também trágica. E quando eu coloquei o oculto, eu percebi que a filha adotiva, porque a mãe mandou a filha adotiva embora de Ribeirão para outra cidade para ficar na casa da irmã. Eu falei, mas como que uma mãe faz isso? Falei, tem alguma coisa errada. Quando eu coloquei como um abuso. E o paciente colocou o abuso entre o pai, a mãe e a menina. Então, assim, quando eu percebo alguma coisa assim que o paciente não quer, eu vou sempre no desconhecido, no oculto e acaba... De um jeito ou de outro, a gente acaba... Tá certo isso, né, doutora? Tá certo, tá certo. E esse do rapaz, eu também fiz o certo, né? De falar que ele já é... E ele é aquele que eu vou fazer o trabalho do parto interrompido. Interrompido, isso. Uhum. Né? Não tem certo e errado, entendeu? Existem caminhos diferentes para você chegar na raiz do problema, certo? E aí você pode só tomar os cuidados no sentido, como a Rosana disse, não deixar de fazer perguntas que precisam existir. Teve algum aborto na tua família? É básico. Pergunta de uma forma genérica. Você se sentiu abusado em alguma situação na tua vida? Não necessariamente sexual? Porque às vezes você perguntar diretamente se teve abuso sexual, a pessoa se fecha. Entendeu? Porque a pessoa tem vergonha daquilo que aconteceu. Às vezes ela nunca contou para ninguém, não vai contar agora. Então joga de uma forma sutil, mas essas perguntas não podem passar desapercebido, senão você acaba perdendo um timing de saber de uma forma importante de saber a raiz do problema. Mas você está indo muito bem, Rosana, está de parabéns. Vamos lá, Maria Cláudia. Aproveitando o que a Viviane também falou, e agora o que a Rosana falou, uma vez eu participei de uma constelação em grupo, né, que a gente fazia aqui no meu consultório, eu nem tinha formação, nada. E eu fui escolhida para representar a criança no ventre da mãe. E a consteladora perguntou assim para a cliente, a sua mãe teve algum aborto? E daí ela falou assim, a minha mãe teve um aborto. Não, a sua mãe tentou te abortar, ela falou. E eu nunca senti uma coisa tão horrível, foi uma das piores sensações da minha vida, estar ali mesmo, a sensação era de morte. Eu senti também que a mãe queria, acho que, abortar essa criança. Mas a minha pergunta é, como a gente dá essa informação? Porque essa menina, a forma como ela falou, ela afirmou várias vezes, a sua mãe tentou ela ficou muito mal depois. Eu nunca mais vi ela, mas eu soube que ela precisou ir para terapia, enfim, foi muito horrível para ela, né? Então, como dar uma informação? Eu não sei, eu fiquei meio perdida, assim, não saberia como eu reagiria se eu fosse a consteladora nesse momento. Então, precisa ter bom senso, tá? E você nunca jurar que aquilo que está aparecendo é verdade. Você pode colocar
tudo indica que a tua mãe tentou te abortar. É diferente de dizer, a tua mãe tentou te abortar. A tua mãe tentou te abortar é uma afirmação. E uma afirmação cheia de julgamento, certo? Isso. Você apenas acredita no que o campo mostrou. O campo está mostrando que existe a possibilidade da tua mãe ter tentado te abortar. Ou ter abortado, ter tido uma ameaça de aborto espontânea. Entendeu? Para que você vai piorar a situação de uma pessoa que já está mal? Certo? O que você precisa é pôr ordem no campo. Você não precisa fazer a pessoa ficar pior. Então, só põe as ordens. Fale de uma forma simples. Querida mãe, eu me senti extremamente desconfortável dentro do teu ventre quando eu senti que existia a possibilidade de você me abortar. Pronto. Ou espontaneamente ou provocado. Só isso. Você revela, mas sem ficar colocando julgamento, sem ficar colocando minhoca na cabeça da pessoa. Tá? Tem muita gente criticando constelação sistêmica exatamente por causa desse tipo de constelador que utiliza a ferramenta como se fossem verdades absolutas, que induz a pessoa a acreditar em coisas que nem sempre realmente aconteceram. Tá? Então, é bom senso. Cuidado, faça para ajudar. Se você for falar uma coisa que só tem para atrapalhar, você precisa ter uma estratégia para não estragar todo o seu trabalho. Porque às vezes o trabalho da constelação é lindíssimo e por causa de um detalhe você acaba estragando todo um trabalho legal. Sim. Tá bom? Tá, joia. Doutora, boa noite. Boa noite. Eu só quero compartilhar com a senhora a respeito da última aula que a senhora falou da cesariana programada antes do bebê querer nascer, né? E eu me identifiquei muito com essa história. Eu tenho um filho de 21 anos e todos os sintomas que a senhora falou, eu vivi muito com ele até os 18 anos. Até que apareceu um treinamento de imersão, e nesse treinamento ele realmente teve a oportunidade de fazer esse movimento do renascimento. Que legal. Que foi mágico. E realmente, assim, deslanchou a vida dele e foi um ressignificado para ele. E depois disso, eu fui viver esse treinamento e na oportunidade do renascimento, quem me acolheu foi ele. Então, foi um misto de eu nascendo, mas eu parindo ele de novo. E foi um movimento resgate, mágico. né? Foi um movimento mágico e que curou muitos traumas e muitas feridas dele. Então, assim, tudo que a senhora falou na aula passada, eu vivenciei e vivenciei o pós depois. Então, realmente, esse movimento do renascimento, ele transforma vidas. Realmente, viu? Que legal. E isso muda o status da pessoa na vida, muda o destino. É verdade. Porque às vezes essa pessoa estava predestinada a ser um fracassado, a morrer tragicamente precoce, a ir para a drogadicção. Se nada tivesse sido feito, o destino seria aquele. Mas quando você intervém, por isso a importância, Maria Cláudia, de fazer intervenções sistêmicas certeiras, e não intervenções que vão piorar em vez de melhorar a vida da pessoa, certo? Então, se vocês perceberem que alguém está enroscado, olha só que é um detalhe tão simples, perguntar para os clientes se eles nasceram de cesárea ou de parto normal. Eu pergunto para todo mundo. Ah, Carla, mas é porque você é ginecologista. Não, não é porque eu sou ginecologista. É porque isso define o futuro daquela pessoa. E se é uma informação importante, vamos perguntar, gente. Ô, Carla, eu gostaria de te perguntar, eu não sei se isso vai ser tratado mais à frente nos módulos, mas eu vejo não só aqui no Ibrax, como também algumas outras páginas que eu sigo no Instagram que falam sobre consciência sistêmica, mas não é dito a questão do casal homoafetivo, né? Mulher com mulher, homem com homem. Normalmente é sempre tratado muito a família como sendo constituída entre um homem e uma mulher. Uhum. Aí eu gostaria de saber com você se isso é um tabu ainda na consciência sistêmica ou se é simplesmente por questão da maioria aqui no Brasil serem casais héteros e se a solução também é compatível com um casal constituído entre uma mulher e um homem ou se é diferente. Como que é tratado um cliente que vem, né? Porque aí os dois têm que eu imagino que os dois tenham que se dividir para fazer a função paterna, função materna,
Como que funciona, cara? Eu não Então, sei se vamos isso lá. às vezes é um tempo para um outro. Duas respostas que eu vou te dar. A primeira é que um casal homoafetivo, independente dos dois terem o mesmo gênero, eles vão ter função masculina e função feminina na relação, tá? Para que aconteça a união e que vire um todo. Ah, mas então um vai ter que optar e sempre ser o homem da relação e o outro sempre a mulher? Não, nem em relação hétero é sempre assim. Às vezes eu sou o homem da relação, o Fernando é a mulher. A gente tem nuances, que tem hora que ele assume o papel mais feminino, porque eu estou trabalhando, ele vai lá e faz uma comida e resolve, cuida da neta dele, dá banho na neta dele. É função feminina. Então, tanto homem quanto mulher, a gente tem dentro da gente as duas funções. E no relacionamento, para acontecer um relacionamento, precisa ter as duas funções, as duas polaridades, certo? Então, quando a gente fala em família, em relacionamento, nós estamos falando de função. Pai e mãe é função, tá? O marido e mulher é uma função. Nós não estamos falando do gênero. Agora, qual é a raiz do homossexualismo? Já que você tocou nesse assunto, eu vou fechar com isso. Eu acho que é na autorização a amar o diferente, né? Não tem a ver com isso. Exatamente. Do 1 aos 5 anos de idade, nessa fase onde a gente passa pelo amor do diferente da mãe, que é o pai, quando a mãe fala, teu pai não presta, teu pai é um vagabundo, teu pai abandonou a gente, teu pai me trocou por outra mulher, a criança, por fidelidade à mãe, que é a figura que alimenta, que cuida e que ficou com ela, e que está dizendo para ela que o pai não presta, certo? Por fidelidade à mãe, ela passa a amar apenas o igual à mãe. Quem é o igual à mãe? É o mesmo sexo. Porque quando ela está dentro do útero, ela e a mãe são um só. Então, isso serve para os dois homossexualismos, para o masculino e para o feminino, certo? Se eu não posso amar o diferente da minha mãe, eu vou sempre amar o igual. Uma igual a mim, ou mulher, e se eu for homem, um igual a mim, um homem. A raiz do homossexualismo é isso. Se for ao cara, contrário... não tem nada a ver. Quando meu filho tinha já 9 meses que ele começou a engatinhar, eu já vi que ele era homossexual. Não, você não viu. Porque ele ainda não estava passando pela fase do amor do diferente. Eu percebi quando ele tinha 2 aninhos de idade. E eu nunca falei mal do meu marido para ele. Mas você desejava que ele fosse uma mulher? Isso eu desejava, porque eu só tinha 2 filhos homens e o terceiro veio. Meu sonho era ter uma mulher. Pronto, então você fez uma intervenção no sistema que propiciou que essa criança deixasse, por fidelidade à mãe, que o lado feminino dela viesse à tona. Certo? A psicologia é bonito demais, né? Essas questões são muito bacanas. Obrigado, viu, cara? Legal, nada. Doutora, o meu é só para a senhora. Eu recebi um material lá no grupo. Sim. Se a senhora tiver oportunidade, na próxima aula, a senhora pode explicar para mim, que eu procurei, tem algumas coisas que eu encontrei nas aulas, eu consegui entender, tipo... máscara, sombra e selfie, os triângulos da realização e o dramático, mas tem alguns gráficos que eu gostaria de saber como utilizá-los no meu atendimento. Perfeito. Então, tá fechado. Na próxima sessão nossa, daqui 15 dias, eu vou fazer a explicação de como eu utilizo os esquemas do Fernando Freitas e do Ibrax e da Carla nos meus atendimentos. Eu queria, aproveitando a deixa da Gisele, nos gráficos que vieram, doutora, não veio a roda das funções e os níveis de amor. Então, não sei se tem como disponibilizar, porque eu acho que é super importante, tanto a roda das funções quanto, né, os níveis de amor, que eu acho que é muito legal. E eu queria compartilhar essa questão do que o Pedro disse sobre o homossexualismo. Eu constelei um moço de 30 e poucos anos e ele é homossexual, tem um outro irmão na família, tem um sobrinho, e ele me falou que a mãe tomava chá, porque alguém disse que um chá, se ela tomasse, ele ia ser menina. Então, é muito interessante. Então, a fase de você
autorizar o filho a amar o diferente, mas isso tem a ver também com o que você nutre, né, na barriga, né? Então, foi muito interessante. Ele falou: olha, Bel, a minha mãe tomava um chá que uma tia ensinou que se ela tomasse ia nascer menina. E eu tive outro caso que a mãe tinha um brinco comprado. Então, tem tudo a ver, realmente. Só queria complementar. Gente, vocês não têm noção do poder da mãe. Vocês não têm noção. Mesmo o poder de destruir, a mãe tem o poder de construir, tá? E tem o poder de permitir que esse filho vá para a vida de uma forma saudável. Doutora, olha, eu estou ansiosa para passar pelo exercício do parto interrompido aí no Ibrax. Meu pé aqui tá geladinho, só de falar do assunto. Eu vou fazer de você, Viviane. Tô ficando esperta nisso já. Oba, eu vou adorar. É sobre o prazer e a culpa. E aí, pegando o que a senhora acabou de falar, e o quanto é importante a mãe, né? Que ela tenha o poder de derrubar ou de levantar. Eu até perguntei numa live aberta sobre isso. Eu tô com uma cliente que já achei a causa, né? Ali, a dor dela. E ela tá claro na memória dela o quanto ela ouviu da mãe. A mãe casou com o pai dela e já tinha filhos. Esse pai tinha filhos, mas não que ele era casado com a mulher. Ele teve um filho e depois casou com a mãe e teve essa filha. E hoje ela é casada há 2 anos e casou com um cara que tem uma filha. E ela tá grávida agora. E ela não aceita a enteada. Só que ela se culpa porque ela não aceita. E aí eu trabalhei toda a questão que eu ouvi da live lá, a consciência que existia essa criança, da onde que vem essa dor dela de não aceitar essa criança. Ela falou: vem da minha mãe. A minha mãe brigava com meu pai que não aceitava esse meio-irmão, que já existia. E ela, e sobrecarregar essa culpa, ela fala: eu não quero sentir isso. Mas quando a menina está perto, eu sinto uma aversão, não quero ela perto, eu sinto mal. Então, o tempo todo eu fico inventando desculpa de não estar ali. Não gosto que o meu marido esteja com a criança. E foi aniversário da criança segunda-feira. E o marido mandou mensagem para ela: vou no shopping para comprar um presente com ela, porque ela está aqui com a minha mãe na empresa. Meu Deus, ela quase teve um ataque. Ela falou: você não vai. Ele falou assim: eu vou, é aniversário dela, eu vou comprar. E ela falou assim: eu não quero sentir isso, mas eu sinto. Eu sei de onde vem, mas eu quero saber como eu faço para não sentir. Como ela faz para não sentir reverenciar a mãe dessa criança e reverenciar o fato de, graças ao relacionamento dos dois, o marido dela com essa mãe dessa criança não ter dado certo, hoje ela pôde se relacionar com este homem e vai ter a família dela. Então, além de olhar para o problema da família de origem dela, que a mãe também tinha esse problema, e ela, por fidelidade, escolhe um homem que também tem filhos de um primeiro casamento, certo? Então, tem essas duas situações. Ela olhar para a mãe e falar: mãe, por fidelidade a você, eu acabei repetindo, mas hoje, como uma mulher adulta, eu não vou carregar a sua dor. E aí ela pode fazer a reverência à mulher, que é a ex-mulher desse marido dela, falando: graças ao seu sacrifício de não ter ficado com ele, eu pude conhecer ele e estou casada com ele. E a mesma coisa para a criança. Eu respeito que você, criança, é fruto do amor do teu pai com a tua mãe. E para você, como pai e mãe, eles se amam e te amam. Como homem e mulher, ele me ama. Ele não ama tua mãe mais. Mas como pai e mãe, eles dois se amam. Se ela conseguir fazer isso, todo esse desconforto emocional que ela tem se dissolve, certo? Agora, se não se dissolver, é porque ela não está adulta na relação. Ela está infantil, revivendo tudo que a mãe dela falou na cabeça dela. Ok? Agora você, por amor à sua filha que vai nascer, ou filho, que ela está grávida, né? Tá. Então, por amor a essa criança, tá? Você acha que essa criança precisa de uma mãe adulta ou de uma mãe infantil?
Essa criança precisa de um ambiente para sobreviver, bom ou ruim com a irmã, bom ou ruim com o pai. Então, começa a trabalhar o emocional dela em relação a esse filho que vai nascer, para que ela seja uma mulher adulta e dê para a filha um ambiente saudável para essa filha crescer. Por amor à filha dela, ela vai mudar de atitude. E na linha da constelação, a filha dela e a filha do marido ficam na mesma posição, ali uma do ladinho da outra? Sim, os dois são irmãos. Cada vez que ela olha para a filha dele com a outra, ela vê metade do marido dela naquela criança. E cada vez que ela olhar para a filha dela com o marido, ela vai ver metade do marido dela naquela criança. E se ela começar a excluir o masculino dessa filha, eu não amo você porque você é metade do marido e metade da minha rival, que é a sua mãe, tá? Ela vai começar a ajudar a desenvolver uma tendência à bipolaridade nessa criança. Porque quando a minha madrasta olha para mim, ela quer destruir a metade minha, que é a minha mãe. E ela não pode destruir. Como ninguém pode destruir a metade dela que vai estar no filho dela. Entendeu? Começa a trazer para a realidade do que se ela não fizer agora e ficar nessa atitude infantil em relação a essa situação, ela vai colher coisas muito ruins lá na frente. Para a filha dela, que vai ser irmã dessa criança com problema, e que o ambiente onde a filha vai crescer, porque essa criança vai estar junto no ambiente, vai afetar a saúde da filha dela. Essa criança, ela fez 3 anos agora, segunda-feira. Essa criança, e tem 3 anos que ela casou. Quem assumiu agora pegar a criança e ficar na casa foi a avó, a mãe do marido. A criança já está chamando a avó de mãe, tá aquele rolo, sabe? A criança já está sofrendo. Com certeza, com certeza. Tá? Mas dá para você trabalhar, basta você trazer essa cliente para o adulto dela. E o adulto dela vai falar para a criança dela: querida criança, o que aconteceu com a gente lá atrás com a nossa mãe, tá? Fica lá atrás. Hoje eu sou seu pai e sua mãe e eu é que assumo a responsabilidade. Eu é que me relaciono com a menina, eu é que me relaciono com o marido e não você, minha criança ferida. Tá? Ok. Gente, gratidão. Boa noite para vocês. Terminamos hoje mais um encontro Zoom. No próximo a gente vai fazer os esquemas de consulta e no outro a gente já vai encontrar pessoalmente, ok? E eu já prometi para vocês que mesmo depois que voltar presencial, nós vamos continuar com os encontros cada 15 dias. Fechado? Fiquem atentos. Vai começar a Semana do Amor e Sexo a semana que vem. Eu vou fazer uma websérie na primeira semana, que vai chamar Sexualidade Sistêmica, tá? Então, vocês vão ter aí quase um mês falando de relacionamento, de sexualidade. Não percam, façam parte e divulguem para o maior número de pessoas, ok? Beijo!